Nesta aula, vamos apresentar o passo a passo da definição da planta de offset. Primeiro passo: definição do platô. Analisar as curvas de nível para posicionamento do platô. Delimitar o platô e definir sua cota altimétrica. Sendo o platô um plano horizontal, as curvas de nível serão corrigidas em função dos declives de corte e de aterro. Segundo passo: definição das seções do terreno. Definir a seção transversal AB. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para delimitação do platô. Obter a cota do ponto H na seção AB através da semelhança de triângulos. A cota pode ser obtida também através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção AB através da semelhança de triângulos. Ligar os pontos H e H' para obter o perfil do terreno natural na seção AB. Representar os taludes de corte em função do posicionamento do platô abaixo do perfil natural do terreno. Nos taludes de corte será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,2, ou seja, para cada 1 metro na vertical, desloca-se 1,2 na horizontal. Indicar os limites dos taludes em planta. Indicar o ponto de encontro da saia do talude, tendo a cota do platô como ponto de referência. Definir a seção transversal CD. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para delimitação do platô. Obter a cota do ponto H' na seção CD através da semelhança de triângulos. A cota pode ser obtida também através da regra de 3. Obter a cota do ponto H' na seção CD através da semelhança de triângulos. Ligar os pontos H' e H' para obter o perfil do terreno natural na seção CD. Representar os taludes de aterro em função do posicionamento do platô acima do perfil natural do terreno. Nos taludes de aterro será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,5, ou seja, para cada 1 metro na vertical, desloca-se 1,5 na horizontal. Indicar os limites dos taludes em planta. Indicar o ponto de encontro da saia do talude, tendo a cota do platô como ponto de referência. Definir a seção longitudinal EF. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Definir os pontos de interseção da linha de corte EF com as linhas horizontais de distância entre curvas de nível. Ligar os pontos de interseção da linha de corte para obter o perfil do terreno natural na seção EF. Marcar os pontos de interseção das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para delimitação do platô. Representar o talude de corte nesse trecho. Representar o talude de aterro.
O talude de seção mista resulta na movimentação de corte e aterro em uma mesma seção. Indicar os limites dos taludes em planta. Definir a seção longitudinal GH. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Definir os pontos de interseção da linha de corte GH com as linhas horizontais de distância entre curvas de nível. Ligar os pontos de interseção da linha de corte para obter o perfil do terreno natural na seção GH. Marcar os pontos de interseção das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para delimitação do platô. Representar o talude de corte nesse trecho. Representar o talude de aterro. Indicar os limites dos taludes em planta. Definir a seção longitudinal IJ. Definir as linhas horizontais que representarão a diferença de altura entre as curvas de nível. Definir os pontos de interseção da linha de corte IJ com as linhas horizontais de distância entre curvas de nível. Ligar os pontos de interseção da linha de corte para obter o perfil do terreno natural na seção IJ. Marcar os pontos de interseções das linhas de chamada com as linhas horizontais das curvas de nível para delimitação do platô. Representar o talude de corte. Representar o talude de aterro. Indicar os limites dos taludes em planta. Terceiro passo: conformação da saia do talude. Identificar os limites da saia do talude. Ligar os pontos resultantes das seções transversais e longitudinais do terreno. Conformar a saia do talude. Achurar a crista dos taludes, resultantes em movimentações de terra de corte a aterro.